Boa noite, pessoal. Aí sim. Que alegria estarmos aqui juntos novamente. Mais uma terça-feira. Mais um dia em que temos a oportunidade de estudarmos, mesmo por alguns minutos breves, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina essa que, para nossa alegria e para o nosso consolo, que é o Consolador prometido, enriquece os nossos corações, nos enche de coragem, nos infla de fé. Então, que as bênçãos que já estão caindo sobre nós, elas possam encontrar solo fértil nos nossos corações e que possamos aproveitar essas bênçãos para fortalecermos ainda mais a nossa coragem e a nossa fé. Então, o Cristo se faz presente, Ele está aqui conosco, que possamos senti-lo ao nosso lado, junto com os amigos espirituais que comandam os trabalhos desta casa, com o nosso anjo da guarda, e que essa confraria do bem, essa confraria do amor e do Evangelho possa nos fortalecermos nesta caminhada. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire e que, ao findar desta noite, como a Heleninha disse, estejamos melhores do que quando chegamos. E hoje, deixa eu só organizar aqui. E hoje, pessoal, nós daremos continuidade ao capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não sei se todos se recordam, mas esse capítulo nós começamos em dezembro, uma semana antes da última palestra, e foi exatamente num bate-papo que eu estava aqui, foi quando nós abrimos esse capítulo, que é muito interessante e cheio de lições. Algumas pessoas devem estar estranhando, né, que hoje deveria ser o meu pai estar aqui. Então vocês foram, entre aspas, enganados, né? Mas é que hoje, devido às atividades doutrinárias, ele não poderia estar, e aí nós trocamos. Semana que vem ele estará aqui conosco, e hoje eu estou aqui, e na programação original ele seria hoje e eu semana que vem, mas só justificando para vocês, né? E hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao capítulo 24. Deixa eu só pegar aqui um apontador. E esse capítulo ele tem 5 grandes tópicos, e já estamos aqui no penúltimo, coragem da fé. Isso significa que na semana que vem nós encerraremos esse capítulo, né? Então, coragem da fé, coragem e fé, 2 palavras muito conhecidas, muito simples do dia a dia, do nosso vocabulário, né? Então, coragem, o que é coragem? É a postura de quem se mantém firme, destemido, valente, com bravura, que enfrenta as situações e as dificuldades com essa determinação tão importante. E fé. Fé, uma palavra curta, porém muito profunda e muito importante para as nossas vidas. Tanto que Kardec e os espíritos da codificação dedicaram um capítulo todo para abordar somente essa palavrinha tão importante. Então, no capítulo 19, nós encontramos o assunto fé. A fé transporta montanhas. Mas, para o nosso bate-papo singelo de hoje, nós encontramos que lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec
nos traz algo que Santo Agostinho foi o interlocutor. Kardec escreve que a fé é o remédio seguro do sofrimento. É o remédio seguro do sofrimento. E o que o remédio faz? Ele ajuda a gente nas nossas dificuldades físicas, por exemplo. E a fé, sendo o remédio necessário, seguro do nosso sofrimento, vai ser o nosso remédio para os nossos momentos de dificuldade. Existe uma história onde uma criancinha pequenina, pergunta para o pai: pai, o que é fé? E o pai, procurando artifícios para explicar e conectar com Deus, porque a fé remete ao Criador, ele pensou, refletiu, e eles moravam numa casa que tinha um sótão, uma espécie de um espaço entre a laje, muito escuro, e ele colocou a filhinha lá, num lugar muito escuro. E aí ele falou para a filha: filha, você me vê? Não, papai, não te vejo. Se jogue. O papai está aqui embaixo. E ela se jogou nos braços do pai que a esperava. E aí ele falou para a filha: filha, isso é fé. Se jogar nos braços de Deus, nosso Pai, nos momentos onde a escuridão tende a querer esconder, sobrepor a nossa fé. Isso é fé. Então, nos seus momentos de dificuldade, minha filha, de escuridão, de tristezas, se lance nos braços de Deus, que assim como eu estava aqui nesse instante, Ele sempre estará ao teu lado. E isso foi uma didática muito interessante para explicar a fé. Então, coragem da fé, a força, a capacidade de enfrentar algo com a fé em Deus, com a fé no Criador, com a fé no nosso Pai amoroso, soberanamente justo e bom, que não nos cansamos de falar. Mas dando continuidade aqui, pessoal, só para lembrarmos-nos do título do capítulo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A candeia, como eu já falei, o João Atílio falou, o Rossi falou, a candeia, pessoal, é uma lâmpada de barro alimentada por um óleo. Mas ela tem uma essência na lição da candeia, que nós não vamos abordar, o Rossi mesmo abordou na semana passada. Mas não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não colocar a luz debaixo do cesto, não ocultar os nossos conhecimentos. Que tenhamos, conectando já com o assunto de hoje, a coragem de externarmos a luz que irradia em nós, porque todos nós somos luz. A luz de Deus irradia através de nós. E daqui a um pouco falaremos mais disso. Também sempre gosto de abordar nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta, ela é muito simples, depois tem um complemento, como vocês podem ver, mas não vamos nos ater a ela. A resposta é muito simples: Jesus. Jesus é a luz das nossas vidas. Jesus é o que Deus nos enviou
o seu Filho mais perfeito que nós temos conhecimento, para servir para nós de guia e modelo, de modelo e de guia. O que um guia faz? Ele orienta, ele direciona, ele explica, ele exemplifica. E da mesma maneira que Jesus é o nosso guia e modelo, Ele conta com a gente para que nós sejamos guia e modelo de outras pessoas. Porque todos nós, indistintamente, aqui, e até os que não estão aqui conosco no dia de hoje, vamos nos ater a quem aqui está, todos nós somos referência de alguma coisa boa para alguém. Alguém vê o Evangelho em você, em mim. Nossa, Júnior, mas você está forçando. Não, de jeito nenhum. Falo isso com muita tranquilidade. A literatura espírita nos fala isso. Então, nós temos a responsabilidade de fazermos o nosso melhor onde nós estivermos. Teremos tropeços? Com certeza, teremos tropeços. Mas nós temos a obrigação de fazermos o nosso melhor. Porque ser cristão, abraçar o Cristo, seguir os caminhos do guia, seguir os exemplos do modelo, do nosso divino mestre e amigo, é diferente do que simplesmente frequentarmos uma denominação religiosa, seja ela qual for, e sermos somente superficiais, daqui para fora, não de dentro, não sentir. Porque para isso, para sentirmos o Cristo, para estarmos com Ele, para termos o Cristo como guia e modelo, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem. E aí, entrando no tópico especificamente, coragem da fé, ele envolve os itens 13 a 16. O 13 e o 14 são passagens do Novo Testamento. E depois Allan Kardec discorre. Então nós vamos ler de maneira bem breve, é curto, relativamente curto, né? O que consta no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Então, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que me confessar, e aqui é uma fala do Cristo, aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória, e nada de seu Pai e dos santos anjos. Então, pessoal, a coragem de expressar opiniões próprias, ela é valorizada pelos homens. Mas emitir a nossa opinião e adotar a postura do que nós aprendemos, muitas vezes conflitando com os interesses mundanos, conflitando com os interesses materialistas, conflitando com os interesses daqueles que estão à nossa volta, conflitando com as opiniões daqueles que não corroboram, não concordam
com a nossa opinião, aí que está o nosso grande desafio. A nossa verdadeira fé, ela não deve ser escondida por interesses pessoais, por interesses mesquinhos. Com medo, não, vou me ocultar. Não vou me mostrar cristão, porque vou receber preconceito. Não vou me dizer espírita, porque isso me envergonha. Porque isso vai fazer com que eu seja o diferente da turma. Vai fazer com que eu seja relegado, renegado. Aí que está a grande diferença. A grande diferença. E nós, que somos os adeptos do Espiritismo, temos uma responsabilidade, um acréscimo de responsabilidade. Por quê? Porque a doutrina espírita, diferente de outras denominações religiosas, ela nos ensina que esta vida é transitória, que essa vida é passageira. Qual que é o problema de eu me indispor com aquelas pessoas que vão me olhar torto por eu ser cristão, por eu ser espírita? A nossa verdadeira vida não é essa. Aí está o nosso acréscimo de responsabilidade. E nós, como falava lá naquela frase do início, seremos herdeiros de nós mesmos, herdeiros da nossa coragem ou da nossa fraqueza, quando chegarmos na verdadeira pátria. Porque a coragem não é somente de assumirmos verbalmente que somos cristãos. A coragem que Jesus espera de nós é de assumirmos a postura, as atitudes de cristãos. Falar por falar, muitas vezes, dependendo da pessoa, é fácil. Mas a postura, as atitudes da coragem de exemplificar a sua fé. Exemplificar a sua fé porque tem pessoas que estão à nossa volta olhando para nós. E aí a gente precisa se recordar do Sermão da Montanha, os versículos 11 e 12, onde Jesus disse assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que significa bem-aventurados? Que nós já falamos aqui. Felizes. Felizes sois vós, felizes são aqueles que são perseguidos por minha causa. Felizes são aqueles que sofrem preconceitos, perseguições, injúrias por causa do Cristo. Ele disse no Sermão da Montanha. No 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem já leu um pouco da literatura espírita, que recorda o cristianismo primitivo, lá nós encontramos vários exemplos. Vários exemplos. Quando os cristãos eram jogados nas arenas para as feras devorarem vivos, e eles, entoando cânticos de louvor ao Mestre, eram recebidos no plano espiritual de maneira incrível, onde as feras devoravam somente a carne, porque eles já não estavam mais ali. Zero dor, zero sofrimento, porque eles estavam ali
sofrendo, angustiados pela crença, pela fé, pela coragem no nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que se empenha, aquele que se dedica para o Cristo, pelo Cristo, estará sempre amparado por Deus, pelos amigos espirituais. E não nos esqueçamos que tudo na vida é meritocracia. Nós recebemos da vida aquilo que nós doamos para a vida. E assim eram eles. Eles doavam sentimento verdadeiro, e daqui a pouco eu vou trazer um exemplo disso. No livro Vinha de Luz, capítulo 51, intitulado Não se envergonhar, Emmanuel, ele comenta um pouco esse assunto. E Emmanuel nos recorda nesse capítulo que a verdadeira fé do cristão não está no discurso inflamado, no discurso bonito, palavras difíceis, mas sim na conduta de amor, na conduta de renúncia, na conduta de sacrifício pelo Evangelho. Para que sejamos nós verdadeiros instrumentos do mais alto para a construção de um mundo melhor. Não está nos cultos exteriores, e sim no que a gente sente, no que vem de dentro, do nosso íntimo para fora. E aí, pessoal, eu vou explorar agora com vocês este livro que quem ainda não teve a oportunidade de ler, é um livro fantástico. Ave Cristo. É um livro, é um romance, né? Ele está na coleção dos romances de Emmanuel, ao lado de Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Para quem não leu, pessoal, fica o convite. Aí na nossa biblioteca deve ter tanto para venda quanto para empréstimo. Vale muito a pena. E aqui eu vou transitar com vocês trechos breves, estou atento ao horário, do prefácio, do capítulo 5 e do capítulo 6, da primeira parte. O prefácio, de modo especial, aos nossos corações. A primeira vez que eu li, me marcou profundamente. E sempre é material dos nossos estudos, das nossas reflexões, leitura de abertura dos nossos encontros aqui, da USE, por exemplo, que nós já usamos. É muito especial. E aí eu vou trazer um trechinho, e esse prefácio é do próprio Emmanuel, que diz assim: a obra do Senhor, porém, roga recursos de concretização de paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. Deus, que é a ideia divina, requisita braços humanos. Deus precisa de nós, precisa dos nossos braços. E os braços aqui representando o nosso suor, a nossa dedicação. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas,
no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Ou seja, pessoal, Deus e o Cristo contam com cada um de nós, para que sejamos, como Emmanuel escreve, recipientes na terra, receptores na terra, da coragem, da fé, para ajudarmos o mundo no progresso, na evolução, no progresso e na evolução de nós mesmos, e, consequentemente, no progresso e na evolução de todos nós, porque, como já falamos mais de uma vez aqui hoje, somos referência para algumas pessoas. Então, quando a gente se transforma em recipientes na terra das bênçãos divinas, da coragem, da fé, nós acabamos impactando a tudo e a todos à nossa volta. A tudo e a todos à nossa volta. Não pensemos mais, a partir de hoje, quem sou eu na terra? Não. Você é o Filho de Deus, que Ele quer ao lado dEle, que Ele quer como instrumento na ajuda, na construção, no progresso do mundo. E aí, pessoal, já começo a ficar preocupado com o horário, passa rápido esse horário. Vamos lá no capítulo 5 da primeira parte do Ave Cristo. E eu convido a todos a voltarem no tempo e no espaço. Imaginem em vossas mentes 1800 anos atrás. Mais ou menos 233 anos da era cristã. Voltando a esse tempo, vamos nos deparar com a história do escravo Rufo. Uma história emocionante, de coragem, da fé. Eu ia fazer algumas leituras, mas certamente extrapolaríamos o tempo. Vamos tentar ser mais breve. Vamos nos deparar com Tassiano, no ano de 233 da era cristã. Tassiano, um homem astuto, apegado aos deuses de pedra, odiava com todas as forças da sua alma os cristãos. Tanto que recebe em sua casa um conjunto de crianças, se a memória não me trair, 3 dúzias de crianças, e tudo indo bem, quando um pequenino de 5 anos, chamado Silvano, começa a fazer uma prece, encerrando aquele encontro. E Tassiano não sabia que os pequeninos eram criados por um cristão. Quando o pequenino de 5 anos de idade levanta os olhos para os céus, Jesus, Divino Mestre, quando ele diz isso, Tassiano sobe uma revolta, uma ira imensa em seu coração, e na hora ele manda os guardas soltarem os cachorros em cima das crianças. E um desses cachorros dilacera essa criança, o pequenino de 5 anos, e ele desencarna. E a partir dali, ele traz a estátua
de Cíbele. Não é Cibele, é Cíbele. Que Cíbele, pessoal, era deusa mãe da Frígia, conhecida como mãe dos deuses. E ele coloca a estátua de mármore de Cíbele, e ele diz algumas palavras direcionando fidelidade a ela, aos deuses de pedra, de mármore. E ele fez com que todos os escravos repetissem o ato que ele fez. E todos os escravos repetiram, e muitos eram cristãos. Reverenciaram Cíbele, a estátua de mármore, a mãe dos deuses. Mas por último, eles deixaram Rufo, porque tinham o conhecimento da austeridade, da disciplina desse discípulo do Mestre. Rufo, um cristão, quando colocado frente a Cíbele, se nega a reverenciá-la, mas humilde, respeitoso, diz: eu sou escravo, sei das minhas condições, mas eu não posso reverenciar Cíbele, porque o meu coração é do Cristo, meu coração é do Cristo, sou cristão. E isso foi um choque para todos. Quando alguns ali presentes dizem para Rufo: abjura, Rufo, abjura. Você sabe das consequências que você pode ter com essa postura sua. E ele, com a coragem da fé: eu não posso abjurar, meu coração é do Cristo. E ele diz assim: Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra que devo aspirar. Imaginem vocês, era só ele dizer, Cíbele, repetir as palavras, estava tudo certo. Mas não, o seu íntimo, a sua fé, não permitiam que ele fizesse isso. Pelo seu íntimo relacionamento com o Mestre, se o Cristo fez o que fez para salvar-nos, é uma honra morrer por Ele. E a partir daí, Ele é açoitado. Sangue começa a escorrer sobre o seu corpo. E vendo que aquela imagem era impactante, Tassiano, aquele jovem do início, pede para colocá-lo numa espécie de prisão. Ele vai, e vamos. Eu ia para o capítulo 6, mas eu não vou. Depois que Tassiano é colocado na prisão, Tassiano, que é o que está causando tudo isso, se pega muito reflexivo à postura de Rufo, de outros cristãos que ele tinha tido contato, e começa a se incomodar. Ou seja, a coragem da fé de Rufo serviu de exemplificação para o início do despertar de Tassiano. E agora sim vamos para o capítulo 6, da primeira parte. Precisavam definir o que fariam com Rufo, e trazem Rufo, 2 guardas muito fortes,
braços fortes, como Emmanuel descreve, e pedem novamente para Rufo: Rufo, você sabe o que pode causar a sua postura? E novamente: sei, mas peço para que relevem a minha situação, pois sou escravo desta casa desde o dia que nasci, desde o meu início de vida. E eles negam: não venha com essa. Abjura. Não vou abjurar. Quando então eles trazem para próximo de Rufo uma mulher e 2 crianças. É a sua esposa e suas 2 filhinhas, uma delas de 5 anos. Rufo, se você não abjurar, elas serão vendidas. Você vai morrer e elas serão vendidas a toda sorte. E Rufo, preocupado, os olhos marejados de água, de lágrimas, sente uma paz estranha, mas se recorda do Cristo. Quando a filhinha de 5 anos fala: papai, você não vem conosco? E ele, na coragem da fé, não respondeu. Quando então eleva o pensamento ao mais alto, se entregando ao Mestre, ao Cristo, chega um soldado ao seu lado e fala bem baixinho no ouvido dele: vá em paz, meu amigo. Eu comprei a sua família e sou cristão. Elas estarão em boas mãos. Vá em paz. Aí, a partir daí, ele que já estava entregue, isso foi sussurrado no seu ouvido, ele é condenado à morte. O amarraram no rabo, na cauda de um potro bravo, arredio, chucro. Amarraram Rufo por causa da sua coragem da fé. Amarraram Rufo, e Rufo preso ao potranco, quando eles tocam o cavalo. E Rufo preso, desencarna. Quando algumas mulheres, depois de um tempo, vai encontrando os pedaços do escravo. Então isso, meus amigos, eu queria trazer mais riquezas de detalhes que eu ia ler. Isso é a coragem da fé. Rufo poderia ser como os demais, reverenciar Cíbele, mas no seu íntimo, continuar cristão, que talvez que muitos de nós, se não todos, faríamos. Mas não, ele teve a coragem da fé, de ser cristão efetivamente, até o último dia da sua vida na terra. E certamente que foi amparado, acolhido pelo Mestre. Então, recapitulando o que nós falamos, que é uma fala do Rufo, Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra a que devo aspirar. Sofrermos por amarmos o Mestre, renunciarmos por querermos estar mais próximo do Cristo, é uma honra, é uma honra, é uma honra. Que sejamos nós, cristãos, não só da boca para fora, mas da boca
para dentro, no nosso íntimo. Nos recordemos sempre do exemplo de Rufo. E esse livro tem muitos outros exemplos. Lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 7, João diz assim, numa conversa com Paulo: se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E foi dessa fala de João que surgiu o título da palestra do Arthur Valadares na nossa casa. Não sei se vocês se recordam, mas a palestra dele, intitulada Cicatrizes de Amor, saiu aqui dessa fala, desse momento do livro Paulo e Estevão. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E aí, voltando lá no início do nosso bate-papo, o Cristo é o nosso guia e o modelo, é o nosso modelo, o nosso guia. Se Ele, que é o nosso modelo, a nossa referência, a nossa luz, partiu em situações tão dolorosas, conheceu o martírio da cruz, partiu sangrando em feridas dilaceradas, por que nós não podemos aspirar, seguir os passos do Mestre? E sendo que nos nossos dias atuais temos sofrimentos, mas muito diferentes de 1800 anos atrás, muito diferente dos 300 primeiros anos da era cristã, onde os cristãos eram brutalmente assassinados, perseguidos, onde se reuniam em catacumbas, às escuras, às ocultas, para não serem descobertos. Muito diferente. E aí nós começamos a entender efetivamente a importância da nossa coragem e da nossa fé, para construirmos dentro de nós um mundo melhor, combatendo o bom combate, como o apóstolo Paulo tão bem nos ensinou, combater o bom combate, combater os nossos obstáculos, as nossas dificuldades íntimas, aquilo que impede de acelerarmos o nosso progresso e o nosso crescimento. Se o Mestre partiu sangrando, feridas tão dolorosas no martírio da cruz, quem somos nós para querermos algo melhor? Ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, pessoal, as bênçãos divinas contam com braços humanos, contam com a gente. Vamos deixar para os espíritos fazerem. Não. Eles fazem a parte deles, como estudamos todas as segundas-feiras no nosso estudo. Mas nós precisamos arregaçar as mangas, ter a coragem da fé e fazermos a nossa parte, o máximo e o melhor possível, onde estamos. Porque o melhor lugar para nós é onde nós estamos. Foi onde Deus nos colocou. Não é na casa do vizinho, na casa da frente. É onde estamos. É ali que nós precisamos superar, combater o nosso bom combate, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ganância, do materialismo, da soberba. É lá, é lá. Então é isso. Pessoal, a nossa prece final vai ser uma música, como eu gosto, tá? Sempre de trazer. Pode apagar, Mara, por gentileza. E aí, pessoal, antes de colocarmos a música, eu vou pedir para vocês duas coisas. Primeiro, pensem em Deus neste momento.
olhem essa imagem do Cristo e memorize. Quando vocês forem ouvindo a música, continuem pensando em Deus, continuem pensando no Cristo e conectem o Cristo e Deus com a letra da música. Tudo bem? Quem quiser fechar os olhos para concentrar melhor, fiquem à vontade. Quem quiser ficar olhando a imagem do Mestre, também fiquem à vontade, tá? Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu, e de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe, tão bela, esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que eu quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe, tão bela, esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Conseguiram se conectar com Deus e com Cristo na letra? O autor da música, eu não sabia, isso foi uma surpresa o dia que eu descobri. Ele se inspirou em Deus para escrever essa letra. E já gostava da música e não sabia, e faz muito sentido. Deus e o Cristo são a inspiração do que é o amor, o verdadeiro amor. E eles nos amam tanto, nos querem tanto, que eles contam com a gente. Eles contam com a gente, com a coragem da fé em nossos corações. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire a caminhada e que estejamos nós, a partir de agora, mais fortalecidos com a coragem da fé. Muito obrigado, pessoal.